Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, tudo bem? Para vocês aí na tela os nossos contatos, não se esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, né, Expresso Concurso, e curtir a nossa página lá do Face, onde nós estaremos compartilhando aí com vocês os slides aí dessas aulas que nós temos dado e alguns resuminhos aí espertos para te auxiliar na tua revisão, tá bom? Também, gente, temos o nosso Telegram. Se você não nos acompanha lá no Telegram, né? O link está aqui na descrição do vídeo. Se você fizer parte do nosso grupo do Telegram, você vai receber em primeira mão todas as atualizações aí do nosso canal, todos os materiais que nós estamos lançando e preparando aí para o seu concurso, tá? Falando em material, nós temos vários materiais de questões comentadas para esse concurso. Se você se interessar, fica comigo até o final do vídeo, que depois da aula eu vou estar mostrando aí para você com mais calma, tá bom? Gente, vamos lá? Estatuto dos Servidores Públicos, né, do município de São Gonçalo. Essa é a nossa aula, 21ª aula. Então, se você ainda não assistiu as outras 20 aulas que nós já demos, vai aparecer um cardzinho aqui para você, vai lá e acompanha desde o início para você não perder nada, tá bom? O assunto da nossa aula de hoje, gente, é um assunto extremamente relevante, muito pedido em prova, tá? Que mexe aí com a questão da aposentadoria do servidor, né? Como é que vai ficar aí o momento de se aposentar? O que o Estatuto do município de São Gonçalo fala sobre a aposentadoria, tá bom? Lembrando que apesar de nós termos tido, né, algumas alterações aí recentes na legislação, por enquanto, né, ainda está valendo as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, ainda está de pé, né, porque ainda o funcionalismo municipal não foi movimentado, não foi mexido com isso, tá bom? Então, fica ligado aí na aula e tudo que vai ser dito aqui ainda está valendo, são regras, né, para a aposentadoria dos servidores públicos do município de São Gonçalo, tá bom? Então vamos lá. Gente, ó, artigo 58 da lei, se você tiver com a sua lei aí na mão, né, muito bom que você esteja acompanhando comigo a leitura. Vamos lá. O servidor público será aposentado. Gente, existem 3 casos de aposentadoria, tá? Tem aposentadoria por invalidez, tem aposentadoria compulsória e tem aposentadoria voluntária, tá? Nós vamos falar desses 3 tipos porque a lei é bem clara sobre esses 3 tipos de aposentadoria, tá bom? Primeiro, ó, primeira maneira, ó, por invalidez permanente, com proventos integrais. Muito importante que você preste atenção nos proventos, tá? Porque em alguns momentos, em algumas situações, a pessoa vai se aposentar com provento, salário integral, e vai haver situações em que ela vai se aposentar com salário proporcional, tá? Que é feito um cálculo aí de todos os salários que ela ganhou, o tempo que ela tem de serviço, e aí se chega a um valor proporcional aí do que ela teria direito. Normalmente é sempre menos, né, do que seria a aposentadoria integral, tá bom? Vamos lá. Quando decorrente, né, de acidente em serviço, então se a pessoa estiver no exercício do cargo, ela se acidentar e por conta desse acidente ela ir para um estado de invalidez ou que vai impedir que ela continue exercendo atividade profissional, ela é aposentada por invalidez, tá bom? Quando decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas em ato do Poder Executivo, tá? Olha aqui algumas dessas doenças contagiosas, incuráveis, né, que são casos de aposentadoria no município, ó, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia, cegueira, né, posterior ao ingresso no serviço público, tá? Porque a gente sabe que em alguns casos a pessoa é feita a reserva de vagas, né, para pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiências, né, pessoas com deficiência, que não é nem portadora mais que se fala, né, é com deficiência.
Então, algumas pessoas que têm deficiência visual vão ingressar no serviço público. Ela não vai poder depois dizer, porque eu estou com deficiência visual, eu vou me aposentar. Não, se ela entrou nessa condição, ela não tem direito à aposentadoria, tá? Agora, uma pessoa que entra no serviço público enxergando e durante o exercício do serviço público, né, durante o período que ela está lá na administração, ela vai encontrar uma doença ou por um acidente, enfim, alguma coisa, ela deixa de enxergar, aí ela passa a ter direito a essa aposentadoria, tá? Aí tem hanseníase, o Parkinson, né? Tem um monte aqui, depois você olha com calma. Não se preocupe, isso aqui é muito difícil eles pedirem isso aqui. Muito difícil mesmo, tá? Porque isso aqui só se a banca tiver afim, assim, falar assim, eu vou ferrar com esses candidatos, tá? Porque não costuma pedir quais são as doenças, não. É mais isso aqui que é importante, você saber isso aqui que está escrito na letra B, tá bom? A AIDS, tá vendo? São doenças assim que você vê, que realmente são doenças que debilitam, né? Que realmente prejudicam demais a saúde da pessoa, tá bom? Segundo caso de aposentadoria, gente, ó, compulsoriamente, tá? O que é aposentadoria compulsória? A pessoa ela é obrigada a se aposentar, ela não tem mais a opção de continuar exercendo o cargo, tá? A gente chama, né? Pode até colocar se você vai te ajudar a lembrar, tá? Mas o pessoal que eu trabalho, né, na escola chama isso de expulsória, tá? Bota assim, expulsória. Pensou em compulsória? Pensa em expulsória. A pessoa literalmente ela é expulsa, tá? Chega, já deu, né? E ela é aposentada compulsoriamente, tá? Aos 70 anos de idade, e aí nesse caso o provento é proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, se a pessoa chegar aos 70 anos e ela mesmo que ela não tenha ainda o tempo de serviço suficiente para se aposentar de maneira integral, ela vai ter que se aposentar de maneira proporcional, tá? Agora presta muita atenção no que eu vou dizer para você, tá? O que acontece? Essa idade aqui de 70 anos era o que estava valendo, era o que estava na Constituição, e assim, todos os municípios faziam dessa maneira, mas acontece que a lei complementar, tá? Número 152 de 2015, tá? Ela passou, né, essa idade para 75 anos, tá? E essa lei tem uma abrangência nacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a banca falar assim, ó, segundo o Estatuto de São Gonçalo, se a banca falar isso, qual é a idade? 70 anos, tá? Se a banca disser, escrever lá na questão, de acordo com o Estatuto do Funcionário de São Gonçalo, você vai botar os 70 anos. Agora, se a banca não disser nada, só perguntar qual é a idade de aposentadoria compulsória, aí a tua resposta é essa aqui, tá? 75 anos. Presta atenção. Você só vai responder 70 anos se a banca foi bem clara e disse que é segundo o estatuto, de acordo com o estatuto, né, do funcionário público de São Gonçalo. A banca tem que ser específica, tá? Se a banca não for específica, o que vale hoje é os 75 anos, tá bom? Vamos lá. Aposentadoria voluntária, essa daqui é mais cheia de regrinhas, tá? Por que voluntária? Porque é o próprio, né? É o próprio servidor que pede. Ele passa a ter direito e ele pede para ser aposentado voluntariamente, tá? O próprio servidor solicita, tá? Ele pede para ser aposentado, tá? Então é voluntária, por uma vontade dele, tá? Ele passa, é claro, ele tem que ter o direito, né? E aí a gente vai ver agora como é que ele passa a ter esse direito, tá bom? Vamos lá. Ó, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos, ó, integrais. Então, se a pessoa trabalha lá, né, em São Gonçalo,
e quer se aposentar de maneira integral, o homem tem que completar 35 anos de trabalho, de serviço efetivo, e a mulher 30 anos de serviço efetivo, tá bom? Agora, vamos lá. Se o trabalho da pessoa for dar aula, né? Se a pessoa trabalha dando aula no município, se ela é um professor, uma professora, a regra é um pouco diferente, tá? Esse tempo de serviço é um pouco menor, tá? Então vamos ver aqui. No caso do homem, vai reduzir 5 anos, tá? No caso do homem, vai ficar 30 anos, homem, tá? Professor, tá vendo? Sexo masculino. E 25 anos se for uma professora, tá? Então, em relação ao pessoal, né, que se aposenta em outro tipo de atividade, o professor, ele se aposenta com 5 anos a menos de serviço, tá? Em relação ao tempo dos demais funcionários, tá bom? Ó, aos 30 anos de serviço se homem e 25 anos de serviço se mulher, mas aí nesse caso, ó, com proventos proporcionais. Ó, 65 anos de idade se homem, 60 anos se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Vou mostrar para vocês, vamos lá, tá? Vamos lá. 2 tipos de provento, tá? Nós temos, tá, o provento integral, tá? E nós temos os proventos proporcional, né? O provento proporcional. Tá bom. Vamos lá. Quais são as regras para a pessoa se aposentar com provento integral, tá? Vamos lá. Primeira divisão, né? A gente tem 2 regras. Eu tenho uma regra para mulher e eu tenho uma regra para os homens. Então, são regras diferentes, tá bom? Vamos falar dos homens. Deixa eu escolher uma outra cor aqui para a gente poder deixar o negócio bem ilustrado, tá? Vou pegar aqui uma cor verde agora. Vamos lá. Homem, tá? O homem, 35 anos de serviço. Ou 30 anos de quê? De magistério, tá? 30 anos de magistério. Fecha aqui. A mulher, 30 anos de serviço. Ou 25 anos de magistério, tá? Então, nesses 2 casos, eu tenho provento integral na aposentadoria, tá bom? Agora, existe um terceiro caso. Vamos lá. Isso aqui na aposentadoria voluntária, tá? Eu poderia também puxar aqui um gancho, ó, e dizer assim, ó, em qualquer, vou botar aqui, qualquer, tá? Caso por invalidez. Ok? Então, ó, se for uma aposentadoria por invalidez, em qualquer caso, o provento vai ser integral, tá? Agora, voluntariamente, homem, 35 anos de trabalho ou 30 anos no magistério, como professor, tá? Em sala de aula, efetivo exercício, tá? A mulher, 30 anos no serviço, nos demais serviços, né? E 25 anos no caso de magistério, se for uma professora, tá? Isso é para ter uma aposentadoria integral, receber o salário inteirinho, né? Bonitinho, tá bom? Agora, proporcional, eu vou ter, ó, a mesma divisão, tá? Homem e mulher, são regras diferentes, né? Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos até que eu ler aqui, ó, gente, ó. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar, tá?
Vamos lá, se for homem, eu vou ter que ter o quê? Né? A pessoa tem que ter o quê? Né? Para se aposentar? 30 anos de serviço. Tá? Então, se por exemplo, se o homem ele tiver exercendo qualquer outro serviço, deixa eu até apagar aqui porque eu botei muito grande, eu tenho que botar aqui a questão da idade, peraí. Se o homem estiver, tá, exercendo qualquer tipo de serviço, tá, após 30 anos de serviço, ele pode pedir aposentadoria, tá? Mas se ele quiser, por exemplo, proventos integrais, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos, vai ter que ser 35. Então, com 30 anos, a partir de 30 anos de trabalho, o homem já pode se aposentar voluntariamente, tá? Com proventos proporcionais, tá? E se for por idade, ele com 65 anos de idade, tá? Então, essa é a regra, tá? Para os homens se aposentarem com provento proporcional. E as mulheres, a partir de, vamos lá, vamos olhar aqui no artigozinho, ó, a partir de 25 anos, tá? De serviço. Ou, né, 60 anos de idade. Tá? E qual é a outra regrinha para se aposentar com provento proporcional? Qualquer caso, de se for o quê? Compulsória, tá? Se for uma aposentadoria compulsória, também o provento vai ser proporcional, tá bom? Então, só para você não se confundir disso aqui, ó, que as bancas gostam de vir aqui, ó, brincar com integral e proporcional, tá? Então, vamos lá. Aposentadoria integral, quem tem direito? O homem que tem direito, 35 anos de trabalho, sendo que se for magistério, 30 anos já está se aposentando, tá? E a mulher, 30 anos de trabalho, mas se for professora, só 25, tá bom? E se for caso de invalidez, aí vai ser integral esse provento, tá? Agora, o proporcional já muda um pouquinho, né? Para a pessoa ter direito a se aposentar de maneira proporcional apenas, né? Mas ela, pelo menos ela consegue aposentadoria, o homem tem que ter pelo menos 30 anos de trabalho, né? Ou 65 anos de idade. E a mulher tem que ter 25 anos de trabalho, mais 60 anos ou 60 anos de idade, tá bom? E também a aposentadoria compulsória, que em qualquer caso, né, a aposentadoria vai ser proporcional, tá bom? Guarda esse esqueminha com você, anota, toma nota, porque isso aí ajuda para não confundir essas duas pessoas aqui, integral e proporcional, tá? Não confunda uma com a outra, tá bom? Vamos lá. Vamos para mais algumas regrinhas, né, que a lei está dizendo aqui, vamos olhar os detalhezinhos, vamos lá. Lei complementar estabelecerá o caso das exceções ao disposto no inciso 3, a linha A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, tá? Então aqui está falando da aposentadoria voluntária, tá? Das regrinhas de tempo de serviço por aposentadoria voluntária, tá? Então, tive lá que o tempo de serviço é tratado no A e no C. Aqui para ser integral e aqui para ser proporcional, né? Então, tá dizendo o seguinte: caso o servidor exerça uma atividade penosa, insalubre, tá? Perigosa, o município também pode estipular numa lei complementar, preste atenção que a lei complementar é uma lei especial, não é uma lei comum, tá? É uma lei um pouco mais elaborada no município, mas o município pode estipular, né, algumas exceções, algumas mudanças na regra, aí de repente, a pessoa que tem uma atividade penosa, ela vai se aposentar com menos tempo de serviço do que seria o funcionário que exerce uma atividade comum, tá bom? Então, esse detalhezinho é lei complementar, ok? O tempo de serviço federal, estadual e municipal será computado, gente, integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O que isso quer dizer? Vamos supor, né, que você
pertença a um outro município, você seja funcionário público de um outro município e faça concurso e ingresse, né, no serviço público do município de São Gonçalo, né, no serviço público de lá. O seu tempo de trabalho em outro município, ou de repente seu tempo de trabalho na esfera estadual ou federal, tá? Ele vai ser contado para sua aposentadoria, você não perde, tá? Você não perde o seu tempo de serviço, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer 10 anos aí no Rio de Janeiro, mais ou menos, tô caminhando, né, para os meus 10 anos aí do município do Rio. Vamos supor que eu fizesse um concurso e passasse e quisesse trabalhar num outro município. O tempo de serviço que eu tenho aqui no Rio, eu poderia levar, né, no caso para São Gonçalo. Vamos supor que eu fizesse e fosse para São Gonçalo. Esses 10 anos meus aqui no Rio não iria ser perdido, eles iriam ser contados para minha aposentadoria em São Gonçalo, entendeu? Então, é isso que são. Se você de repente está me assistindo e você já é funcionário de um outro município e está fazendo concurso para São Gonçalo na intenção de trocar de município, né? Ou você é funcionário do estado e quer trabalhar no município de São Gonçalo, o seu tempo de serviço vai ser contado para sua aposentadoria, você não perde essa contagem, tá bom? Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar o vencimento do servidor em atividade. Isso é ótimo, tá? E serão estendidos ao inativo e ao benefício ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrente de transformação e reclassificação do cargo ou função em que estiver dada a aposentadoria na forma da lei. O que isso quer dizer? Toda vez que tiver um aumento para os funcionários que estão ativos, né? Aqueles que são inativos, que são aposentados e pensionistas, eles vão receber o mesmo aumento, tá? A mesma proporção de aumento. Toda vez que um benefício passar a ser concedido para quem está em atividade, esse benefício também é estendido a quem está trabalhando, naquele momento em atividade. Então isso é equiparação aí, né? Toda vez que o funcionário recebe um aumento, o funcionário que está atuando, aquele que já se aposentou também vai ter um acréscimo na sua aposentadoria, tá bom? Vamos lá. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, né, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto, né, do parágrafo anterior. Então, o que acontece? Isso aí é o tipo de benefício que ninguém quer ganhar, né? Mas você sabe que, como funcionário público, você vai ter os seus dependentes, né? Você pode colocar seus filhos, até mesmo pais idosos podem entrar como seu dependente, se eles dependerem de você, né, financeiramente. Então, você tem lá seus dependentes. Se você vier, né, Deus me livre, né? Ninguém quer isso, mas se acontecer um falecimento, vai haver o direito do benefício da pensão, né? O seu dependente vai passar a receber uma pensão. Aí isso aí é regulamentado em lei, a idade, enfim, vai variar. Acho que aqui no Rio é 21 anos, até os 21 anos se for filho, né? Então vamos lá. Essa pensão, tá? Vai ser, totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, tá? Então, tudo que, né, o salário que o servidor recebia vai passar a ser transmitido, né, para os seus dependentes na totalidade, tá bom? Vamos lá para a próxima, vai dizer assim, o servidor afastar-se-á da atividade a partir da data do deferimento do pedido de aposentadoria, tá? Então, quando o servidor, tá, ele atinge lá os requisitos mínimos, né, para poder se aposentar, tanto de maneira profissional como integral, né, ele vai entrar com o pedido e a partir do momento em que esse pedido for aceito, deferir é aceitar, é autorizar, tá? É conceder. A partir do dia em que isso acontecer, hoje foi publicado no Diário Oficial, na mesma hora, né, o servidor ele deve ser afastado da atividade,
Nós tivemos uma colega que se aposentou esse ano e foi bem assim mesmo, tá? Ela estava lá, a gente já estava aguardando, porque ela havia pedido aposentadoria. Sabíamos que a qualquer momento ia sair no Diário Oficial. E aí, mais ou menos às 9h30, 10 horas da manhã, saiu a aposentadoria dela, né? E, enfim, a gente conseguiu segurar, para fazer uma festinha, 12h30 mais ou menos, a gente se reuniu, fez uma festinha rapidinho para ela, para se despedir, ó. Ela foi embora porque ela já nem poderia mais continuar em atividade a partir daquele momento, tá? Então, é assim que acontece, tá bom? Vamos lá. No caso de aposentadoria compulsória, o servidor é dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data que completar a idade limite. Tá? Qual é a idade limite? 70 anos segundo o estatuto, não é? E 75 agora, de acordo com, botar assim, LF, Lei Federal, tá? Não se lhe computando para nenhum efeito o tempo de serviço posterior ao limite. Então, a pessoa se recusar a parar de trabalhar, continuar, né? Não, fiz 75, mas eu quero continuar trabalhando, não importa. Se a pessoa continuar frequentando o trabalho, ela vai perdendo o tempo dela, porque aquilo ali não vai contar mais para nada, ela não vai ter mais direito a nada, tá? Acabou, fim, né? Já deu, né? Vamos lá. A aposentadoria por invalidez será precedida, ou seja, antes dela, tá? Por licença, de licença por período contínuo, não inferior a 24 meses. Ou seja, para que o servidor venha a ser aposentado por invalidez, porque ele está muito doente, um daqueles casos que a gente falou, né, que nós falamos lá quando trabalhávamos a primeira hipótese lá de aposentadoria. Ele tem que ter licença médica de pelo menos, tá, no mínimo 24 meses. Então, depois de 24 meses de licença, é que o município pode vir, né, a aposentá-lo por invalidez. Mas primeiro ele tem que ter um período de, no mínimo, 24 meses de licença médica, tá? Só que tem exceção, é claro que tem, né? Senão seria muito simples, então tem que ter exceção para complicar. Salvo, ó, se a junta médica concluir, desde logo, pela incapacidade definitiva do servidor, tá? Então, assim, excepcionalmente, isso não vai ser um médico, isso vai ser um grupo de médicos, uma junta médica, tá? Que decide, olha, não adianta a gente ficar dando licença porque esse servidor aqui não tem condição, ele não vai poder mais retornar. Vamos supor, o servidor sofreu um acidente, né, e aí ele ficou tetraplégico, sei lá, ele passou por alguma situação extrema que deixa evidente que ele não terá mais condição física de trabalhar. Aí, nesse caso, se dispensa, né, esse período licenciado e já se aposenta diretamente por invalidez, tá bom? Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, tá? Rural e urbana, tá? Nos termos, né, aí aqui fala do parágrafo 2º, lá do artigo 202 da Constituição, tá? Então, o que acontece? O professor, né, ou qualquer funcionário público, você sabe que não pode acumular cargos, tá? A não ser que tenha exceção lá dos 2 cargos de professor, não é isso? Ou 2 cargos de profissional de saúde, ou de um cargo de professor com um cargo técnico-científico. E mesmo assim, esses casos de acumulação tem que ter o quê? Uma compatibilidade de horário. Mas esses são casos de acumulação de 2 trabalhos públicos. Não existe, a priori, tá, proibição de que um funcionário público também exerça alguma atividade, né, no serviço privado. Não há nenhuma proibição a priori de que um funcionário público tenha uma empresa ou, enfim, tenha um negócio ou trabalhe paralelamente. Por exemplo, um professor, ele tem 2 empregos públicos e trabalha também, de repente, numa escola particular, né, se ele tiver compatibilidade de horário, tá? Nesse caso, tanto vai contar o tempo dele dentro do serviço público para aposentadoria, como ao mesmo tempo, né,
vai estar contando o tempo dele de aposentadoria lá no INSS, enfim, ou enfim, o plano de aposentadoria do qual ele fizer parte no meio privado, entendeu? Então, pode contar ao mesmo tempo. Dessa coisa, mas ele estava só no serviço público, não, ele pode contar os 2 tempos de aposentadoria, ok? Esse inciso aqui, esse parágrafo aqui, esse artigo vai falar sobre essa questão, ok? Vamos lá. O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causarem sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, né, salvo para o de promoção, de contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Então vamos de novo. O cara foi, né, aposentado por invalidez, né? Aí depois essa aposentadoria ela é revertida, porque você sabe que durante 5 anos, pelo menos, mesmo aposentado por invalidez, ele continua sendo acompanhado por uma junta médica, né? Ele continua eventualmente, esporadicamente, se apresentando até a junta médica municipal, né? Os responsáveis pela parte de perícia, que vão acompanhando a situação dele, vendo se ele tem ou não condição, né, de retornar ao serviço. Se dentro desse tempo, se cabe lá que ele pode voltar ao serviço, ele retorna à sua atividade. E aí, nesse caso, o tempo, né, ele vai voltar com todos os direitos, tá? Salvo a questão da promoção, tá? Não vai ter direito à promoção. Você sabe que os planos de carreira aí dos municípios, eles estabelecem uma promoção, ou seja, cada tempo de serviço que a pessoa vai cumprindo, ela vai saindo, por exemplo, do nível 1 para o nível 2, para o nível 3 do cargo dela. Isso é uma promoção, ela vai para o nível maior, tá? Isso normalmente é mérito e também contagem de tempo de serviço. Então, se for, né, ele ficou aí 3 anos afastado, quando ele voltar, esses 3 anos vão contar para tudo, menos, né, para a promoção, ok? As aposentadorias e pensões serão concedidas pelas autoridades competentes e mantidas pelos órgãos previdenciários municipais, tá? O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé, né, implicará na devolução ao horário, né, que aqui está errado. E olha, gente, eu peguei isso aqui diretamente da lei, tá? É ao erário, tá? Com certeza foi digitado errado quem botou a lei lá. Erário, tá? Do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuízo de ação cabível. Então vai devolver tudo para o poder público, tá? E ainda atualizado, porque você sabe que o dinheiro, R$10 hoje, não vale a mesma coisa que R$10 amanhã. Então ainda vai ter que ser atualizado o valor, tá? Vamos lá, artigo 59, vamos encerrando já. Para efeito de aposentadoria, os servidores municipais que tenham exercido, quando em atividade, por mais de 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, cargo ou função gratificado, terá incorporado aos seus proventos o valor do símbolo do cargo ou função de confiança. Já vou explicar isso, vamos ler o parágrafo único. Será incorporado ao símbolo do cargo ou função de maior valor, desde que exercido por um ano ininterrupto. Vamos lá. Se a pessoa tiver, por exemplo, exercido um cargo comissionado, você sabe que ela tem direito a uma gratificação, né? Se ela ficou nesse cargo por 5 anos direto, consecutivo, no momento em que ela se aposentar, ela recebe essa gratificação incorporada à sua aposentadoria. Ou, durante 10 anos, ela ficou 2 anos no cargo, 1 ano ela saiu, depois voltou, ficou mais 2, 3 anos, depois saiu, enfim, total aí deu mais de 10 anos intercaladamente exercendo essas funções. Nesse caso, ela também vai ter direito a essa gratificação quando se aposentar, tá? Agora, vamos supor que a pessoa exerceu 2 ou 3 cargos durante um período aí de 10 anos, tá? Ela foi diretora de uma escola, vamos botar um exemplo aqui, tá? Ela foi diretora escolar.
Isso é um cargo de confiança, um cargo comissionado, tá? Foi diretora escolar. Ficou aqui 3 anos. Aí ela foi chamada para trabalhar, né, na coordenadoria. Vou botar assim, tá? Regional. Ou seja, ela foi promovida, tá? E aqui como coordenadora regional, ela ficou 4 anos, tá? Aí depois ela passou por um período aí de 1 ano de licença, né? Voltou, né? E aí ela ficou novamente como diretora. E ficou como diretora por mais 3 anos, tá? Por mais 3 anos. No caso, como diretora, né? Vamos supor, ela ganhava 5 mil reais. E como coordenadora, ela chegou a ganhar 7 mil. E aí, gente, a gratificação dela como diretora, né? Que, aliás, eu tô pegando bem pesado, né? Porque a gente sabe que a gratificação para diretor escolar é bem menor do que isso, mas tô jogando lá na lua, tá? Só pra gente ter um exemplo, ok? Então, olha só. Ela aqui tinha uma gratificação, tá? De 5 mil. Aqui ela tinha uma gratificação de 7. Depois ela teve de 5 de novo. Aí depois ela aposenta. Aí eu pergunto para você, quando ela aposentar, ela vai ganhar qual gratificação? A de coordenadora ou a de diretora, né? Ela vai receber a maior gratificação que ela recebeu, no caso de coordenadora, desde que ela tenha ficado nesse cargo pelo menos por 1 ano. Ou seja, ela não ficou 4 anos, ela tem direito. Agora, se ela tivesse ficado menos de 1 ano como coordenadora, aí ela não tem direito a esse salário maior, tá bom? Vai ser como no último cargo mesmo. Entendeu? Isso aqui, gente, eu vou falar, eu tô explicando mais para, né, é bom a gente entender bastante, né, entender o máximo que conseguir. Mas isso aqui você não fica tão encanado, não, porque eles não chegam a entrar tanto nesses detalhes, não, ok? Fica mais atento à letra da lei, que é isso aqui que a banca vem aqui, tá? Trocando um prazo, trocando alguma coisa, tá? Fazem parte dos proventos da aposentadoria, além do vencimento, os estabelecidos no artigo anterior, né? As vantagens, deixa eu pôr aqui, as vantagens especificadas no artigo 62, incisos 5, 11 e 13. Que incisos são esses? Eu botei aqui para vocês. É o adicional por tempo de serviço, é o adicional de risco de vida e é o salário família. Esses 3 são incorporados à aposentadoria, tá bom? O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de fiscal de tributo, fiscal de renda, agente de fiscal de obra, fiscal de postura, fiscal de transporte, terão incorporados aos proventos da aposentadoria o adicional previsto no inciso 10 do artigo 62, que é esse aqui, tá? É o adicional de produtividade, calculado proporcionalmente, levando em consideração o tempo de exercício no cargo e efetivo recebimento do referido adicional. Então, aí vai fazer uma média, né? Vai pegar aí todos os adicionais de produtividade que ele recebeu, somar aí, vai dividir pelo tempo que ele tem, né? Para descobrir a média aí, né? Que ele recebeu para ser incorporado na aposentadoria, tá bom? Artigo 61, serão computados em dobro, para efeito de aposentadoria, a licença prêmio, que é aquela, a gente vai falar ainda das licenças, tá? Mas são licenças aí de 3 meses para cada 5 anos de efetivo exercício, tá? E férias não gozadas, tá? Então, vamos supor, você se aposentou e você tem lá 2 licenças prêmios, né? Que você não usufruiu, você não tirou, tá? Tem lá, teria 6 meses de licença. Então, vai pegar esses 6 meses de salário, né, esses 6 meses de trabalho convertido em dinheiro, que são 6 meses de salário que você teria tido, né, nessa licença, e vai se dobrar. E você vai receber na sua aposentadoria, como, né, uma restituição, tá? E se você também tinha lá uma férias que não foram tiradas, também você vai receber tudo em dobro, tá? Agora, existem as férias só serão computadas quando não gozadas, conforme o artigo 146 e os seus parágrafos. Gente, nós vamos trabalhar licenças e vamos trabalhar férias. Quando eu entrar em férias, eu vou falar disso aqui, tá? Então, nesse caso aí, tá?
nesse caso das férias não gozadas, de acordo com o artigo 146 e os seus parágrafos, serão computadas em dobro no momento em que a pessoa se aposentar, tá bom? Beleza, gente? Então a gente encerra aqui essa parte de aposentadoria. Eu tenho certeza que deve ficar, né, bem grande aí essa aula, bem longa, mas extremamente relevante, cai demais em prova e você precisa estar atento aí às regrinhas, tá bom? Para você que está nos acompanhando, tá aí o nosso material de língua portuguesa. Nós preparamos 90 questões comentadas da Banca Selecom por apenas R$12. Temos aqui o combo de R$80 com todo esse material aí para o pessoal da área administrativa, tá? Pessoal da educação, nós temos essa matéria aqui, noções básicas de políticas educacionais, que vai cair praticamente para todos os cargos. O valor é apenas R$20. Vem com todos esses tópicos aqui, são 95 questões comentadas, tá bom? E pessoal da educação, além do material de conhecimentos gerais, né, que nós temos várias questões aí comentadas para oferecer, nós ainda temos informática, né, para o nível médio, português nível fundamental, e o combo nível médio R$50, combo nível fundamental R$50. Qualquer um desses materiais que eu falei, preste atenção. Você pode comprar lá no nosso site, tá? expressoconcurso.com.br. Lá, se você comprar acima, tá? Acima de R$50, você consegue fazer o parcelamento em 3 vezes no cartão. Se você comprar com PagSeguro, você pode comprar pelo boleto bancário, tá? No PagSeguro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você, tá? E se você preferir fazer transferência ou depósito bancário, entre em contato com a gente aqui no Zap, fala com o professor Magno e ele vai te passar aí as nossas contas bancárias de opção, tá bom? Gente, um beijão, fica com Deus, estuda, que a vida muda.